E aí galera, beleza? Tô com o meu telemóvel na mão aqui, meu celular para os brasileiros. E eu quero comentar sobre as notícias que eu tô vendo aqui na internet. Portal Terra, Portugal dá prêmio salarial de até quase R$ 8.000 para jovens graduados que decidem seguir no país. Antes de ler qualquer coisa, eu já não acredito nessa notícia. E eu vou te falar o porquê. O governo de Portugal começou a oferecer um prêmio salarial de até 1.500 euros, quase R$ 8.000, para jovens com ensino superior que decidam seguir trabalhando no país. O objetivo do benefício fiscal, que vale para portugueses e imigrantes, é manter profissionais qualificados na região e, para ter acesso ao bônus, alguns requisitos. Ao longo deste ano, o governo português prevê que sejam gastos 215 milhões de euros com o programa. As diretrizes do benefício foram publicadas no último dia 28 em portaria divulgada no Diário da República Portuguesa. É preciso ter até 35 anos, ter completado o nível superior, graduação, mestrado ou doutorado em instituições de ensinos públicas ou privadas de Portugal ou estrangeiras, desde que o diploma seja válido no país. A maior dificuldade que você encontra em Portugal é fazer a validação de um diploma. É um jogo de empurra que você não imagina, mas fica a dica, dá para fazer? Dá para fazer, mas tenha a paciência para conseguir fazer isso daí e desembolsar uma graninha. Ter um registro de trabalho em Portugal, categoria A ou B de trabalho, dependente ou independente. Morar em Portugal em residência fixa. Ter se formado a partir de 2023. E caso o grau acadêmico tenha sido obtido antes, os anos de formado não podem ultrapassar o tempo de estudo. Por exemplo, se o jovem levou 4 anos para obter o diploma da graduação, tem que ter se formado há no máximo 4 anos para ter direito a receber o benefício durante a quantidade de anos remanescentes. Ter os impostos pagos em dia e situação tributária regularizada. Quanto é pago por quanto tempo? O que concluíram a licenciatura tem o direito de receber 697 euros, aproximadamente R$ 3.715 por cada ano de licenciatura. Já os mestres recebem 1.500 euros por cada ano de mestrado, o equivalente a 7.995 pela cotação atual. Quem fiscaliza o benefício? Compete à Inspeção Geral de Finanças e à Inspeção Geral da Educação e Ciência a fiscalização das inscrições ao benefício. Como se inscrever? Segundo o governo de Portugal, o prêmio salarial deve ser requerido por formulário eletrônico após a obtenção do grau acadêmico. Esse formulário e demais informações a respeito do pagamento do benefício ainda serão divulgados em uma portaria a ser publicada pelo Ministério das Finanças do país. É isso. Vão dar, mas não sabe quando, depende disso, depende daquilo. E é sempre a mesma história. Portugal fazendo contas e contas e contas e assistencialismo que não acaba mais. Tudo para chegar com a continha depois para a União Europeia e dizer: ó, Portugal está precisando de dinheiro para arcar com essas pendências. E isso não é novidade para nenhum português. Isso pode ser novidade para brasileiro, mas é aquilo. O governo não te dá nada sem te cobrar algo antes. Então, boa sorte para você que vai se aventurar nessa solicitação aí desse prêmio salarial, né? E no final das contas, vamos ver o que vai acontecer. E quem aí viu aquela pessoa que subiu no teto do aeroporto de Lisboa? Como poucas vezes eu vi, a imprensa noticiou de que forma um brasileiro
subiu ao teto do aeroporto de Lisboa e ficou lá por horas e horas e horas. Tudo porque parece que ele estava sendo deportado, alguma coisa desse tipo aí. E para falar a verdade, eu nem procurei saber o fim dessa notícia, mas é aquilo, né? Brasileiro fazendo história nos outros países. E como eu costumo dizer, brasileiros fazendo suas brasileirices na terra de Cabral. Aí hoje eu vi um vídeo também de uma galera, por sinal, na rua da minha casa, em Portugal, no Porto. Fazendo uma manifestação lá. É o brasileiro exigindo os seus direitos em um país onde os direitos são completamente diferentes dos direitos que ele tem aqui no Brasil. Eu não consigo entender isso. Eu não sei como um negócio desse, como que uma pessoa sai do país dela e ela vai para outro lugar achando que, sabe, batendo no peito para falar, eu conheço meus direitos e não sei o que. Meu, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. Portugal virou uma bagunça que não tem tamanho. Não tem tamanho. Entendeu? Então, assim, mas o Brasil não é uma bagunça? Sim. O Brasil é a bagunça que eles estão levando para Portugal. Essa é a verdade. Entendeu? E as pessoas parecem que não param de mentir na internet. É impressionante. Parece que tudo tá lindo, parece que tá tudo dando certo, parece que todo mundo tá bem. Eu não sei em que planeta eu tô vivendo ou não sei. Uma das coisas que eu tenho saudade de verdade de Portugal é de quando, sabe, você consegue, sabe, quando você chega em casa, você consegue descansar. Pelo menos aonde eu moro. Em todos os lugares que eu morei, diga-se de passagem. Eu cheguei a morar numa avenida movimentada, a avenida principal no Porto, e eu não tinha problema com barulho depois das 19, 20 horas. E no Brasil isso é terrível, terrível. Aqui, por exemplo, onde eu moro, aqui na região do ABC, em São Paulo, né, para quem não conhece, dá 11 horas da noite, tem molecada indo pra rua pra jogar bola, bater bola no teu portão. E até onde eu sei, as coisas em Portugal não estavam assim. Porém, conversando com uma amiga minha, ela disse pra mim o seguinte, ela falou: Alexandre, ó, faz desde abril de 2023, final de abril de 2023, eu retornei pro Brasil para resolver umas coisas, né? Minha ideia é voltar para Portugal, mas do jeito que tá, minha vontade está passando. Mas essa amiga minha disse para mim: ó, Alexandre, Portugal está 1000 vezes pior do que quando você foi para aí. É difícil acreditar que tenha descambado desse jeito, mas vindo de uma portuguesa que mora uma vida inteira lá, eu não tenho motivos para desconfiar do que ela está dizendo. Tá muito difícil, tá muita baderna, muita bagunça, crimes acontecendo, roubos, furtos e por aí vai, numa proporção muito mais significativa, né? Antes você quase não ouvia falar disso e agora tá desse jeito. E não estou atribuindo isso só aos brasileiros, estou atribuindo isso à facilidade que o governo criou para o imigrante. Eu acho que, no mínimo, Portugal devia fazer um convite aos imigrantes desde que eles estejam preparados para assumir essa responsabilidade. Tem muita gente que vende tudo que tem aqui no Brasil e vai se aventurar porque viu o vídeo de um youtuberzinho que conta um monte de mentira porque o papai manda dinheiro todo mês para ele. Entendeu? Aí fica fácil. Só que esses caras influenciam uma família inteira de gente, na maioria das vezes, muito humildes,
que vendem tudo o que conquistaram ao longo de uma vida toda no Brasil para ir se aventurar num país desse. E depois ficam, sabe, tipo em situação de rua, coisa que quase ninguém fala, mas que é uma verdade, é uma realidade. Quando eu saí de lá no final de abril de 2023, a situação já estava assim. Eu fico imaginando hoje. Eu saí de lá, tinha 400 mil brasileiros legais no país. A última vez que eu li já estava no número de 1 milhão. É muito absurdo isso, é muito absurdo. Entendeu? E culpa do governo, hein? Culpa do governo. Que escancarou do jeito que escancarou. E tem gente que reclama que está sendo barrado. Não dá para entender. Entendeu? É muita autonomia para o funcionário público para ele decidir por conta própria o que pode e não pode fazer, sem respeitar a própria lei que o país criou. Eu não sou a favor dessa entrada descambada de imigrante em Portugal, mas já que o Estado cedeu desse jeito, que isso seja cumprido, né, pelas autoridades. E não as próprias autoridades não saberem da lei que está válida nesse momento no país. Então, assim, quer reclamar que Portugal tá ruim? Reclama com o governo. Sempre falei isso, reclama com o governo. Já aqui no Brasil, a situação tá cada vez mais difícil, né? Sabe o que parece? Parece que depois nesses 2 anos que a gente ficou restrito aí por causa da... Parece que o mundo reiniciou de um sistema operacional e uns ainda vivem naquele antigo sistema e outros no novo sistema. E eu digo isso porque eu sinto que hoje existem 2 mundos diferentes. Pessoas vivendo num mundo e outras pessoas vivendo em outro, numa realidade paralela, onde quem está nesse mundo não consegue adentrar esse e esses mundos não se conversam. Então, assim, isso é muito complicado porque não estou conseguindo entender o que está acontecendo e não estou conseguindo acompanhar essas mudanças que ocorreram assim num estalar de dedos. É impressionante. Se alguém souber aí o que está acontecendo no mundo, por favor, me avisa que, como nós dizíamos antigamente, para o mundo que eu quero descer. E aí, galera, gostaram do meu fundo aqui, ó? Olha o meu fundo aqui, ó. Desenhos do meu filho. Aqui tem um super-homem aqui, só tá dando pra ver a perna dele. Tem outro desenho ali. E aí é isso. Tamo aí, tô dando minha opinião das coisas que estão acontecendo. Desejo boa sorte a todos que estão em Portugal. Desejo boa sorte aos brasileiros. Desejo boa sorte aos portugueses. E desejo que essa bagunça acabe. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.